camarada Humberto Matos e Ian Neves, que foram no As Ideias com Chavoso e Galo. Já trombei o Galo, ele veio fazer um evento aqui pra gente no Grito dos Excluídos. Ele colou aqui na minha cidade. Galo, gente boa aí. Tenho algumas discordâncias deles, mas nada muito que nos impeça de conversar, né? Boa noite, camarada. Seja muito bem-vindo. Então, bora lá. Galo pressiona Ian do porquê não se organizar dentro de um partido. Bora lá ver isso daí. Queria entender agora, nunca entendi isso. Qual que é a parada? Qualquer marxista-leninista, nós somos marxistas-leninistas, né? Todo marxista-leninista acredita que a revolução só é possível mediante a um partido forte. Toda revolução só é possível de ser feita e mantida, principalmente mantida. Essa é a ideia do Lenin. É a ideia do Lenin, exato. Que é a ideia do partido de novo tipo. Quando a gente pensa em partido, a gente costuma pensar numa sigla que é para disputar eleições para o parlamento, né? Por que é o partido de novo tipo? Porque é um partido que o objetivo é organizar a classe trabalhadora, executar a revolução e manter a revolução. Por isso que o partido continua existindo. Por exemplo, em Cuba tem o Partido Comunista Cubano. Então me responde uma fita. Por que você não é organizado num partido? Porque não é a única maneira de militar. Boa. O partido é necessário para a execução da revolução, mas ele não é, e isso é Lenin também. O Lenin acredita que o partido é necessário, mas não que é a única maneira de militar. Existe uma série, e foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque dá a ilusão de que se você não tá em partido, você não tá do nosso lado. Não é verdade isso. A gente sempre convida todo mundo a se organizar, não importa onde seja. Se você se E aquele negócio, complementar a fala do Ian aí, tem muita gente de cidade do interior que não tem o partido perto, não tem nenhum coletivo pra se organizar, né? E fica, tipo, nessa, não tem na minha cidade, então não vou me organizar, né? A ideia de se organizar não é porque você tem que estar onde os comunistas estão, né? A ideia de se organizar é fazer com que a união faça força, né? Que é aquele negócio de, tipo, sozinho você não vai panfletar as coisas. Sozinho você não vai mandar numa gráfica fazer. Então, assim, mesmo se você não tem na sua cidade, aí, porque você mora no interior, não tem nada do tipo, tenta juntar você e mais 2 amigos e faça você o próprio coletivo ali, sabe? Se organize, mesmo que não tenha uma organização grande, se organize entre vocês ali, faz uma cotização, cada um ali, ó, todo mês a gente coloca alguma coisa, que daí vocês vão ter um caixa para de repente fazer alguma viagem para ver alguma palestra, ou para produzir algum material, algum lambe para vocês colarem. Então a ideia de se organizar não é simplesmente, tenho que estar onde os comunistas estão, tenho que estar num partido, ou tenho que estar lá na Soberana. Não é isso. Se organize entre vocês. Se você não tem essa organização na sua cidade, mas você tem 2 ou 3 amigos ali que têm as mesmas ideias, procurem vocês mesmos se organizarem. Porque além de vocês já começarem a militar de fato com essa organização de vocês, fica muito mais fácil para vocês conseguirem colocar um partido na cidade que vocês estão, que ainda não tem um partido. Fica muito mais fácil de você bater um fio pro PCB e falar assim, tem 4 pessoas aqui que a gente tá querendo montar o partido. Fica muito mais fácil. Então, ou a UP também, né? Ou qualquer outro partido ou qualquer outro coletivo. Então, mesmo que vocês não tenham essa organização na cidade, comece você com seus amigos. Isso que é o mais importante, né? Associação comunitária para pressionar a prefeitura, sindicato local, movimento estudantil, perfeito, camarada. Qualquer desses tipos de organização é bom a gente estar inserido. Mesmo também que não seja uma organização comunista, tá? Por exemplo, o Humberto estava no PSOL, né? Você pode disputar, dependendo da organização, você pode disputar a organização por dentro ali. Porque você tem muitos coletivos, por exemplo, coletivo antirracista. Aí você vai ver, eles não têm um caráter de classe. Só que, se eles não têm um caráter de classe, automaticamente eles estão na classe dominante. Então é importante os comunistas entrarem nesses coletivos para tentar colocar um pouco de consciência de classe naquele coletivo, né? Então é importante a gente estar organizado, mesmo que não seja em coletivos ou organizações comunistas, né? Soberana orienta geral para se organizar na UP ou no PCB, se eu não me engano. Sim, eu acho que eles têm um trabalho muito próximo com a UP, né? Mas é isso, se organizem, né? O importante é se organizar, não importa onde e nem como. Organiza no seu sindicato, se organiza no seu grêmio estudantil, tá ligado? Se organiza no seu movimento estudantil, isso é organização. É fácil? Não, pô, é por isso que a gente chama de tarefa, exato, camarada. É trabalhoso se organizar. Mas você aprende o negócio, você aprende como é militar e você aprende também a teoria, né? A organização ajuda você a
a aumentar a sua capacidade teórica, né? Organização, e é militância. Só que precisamos ter um partido forte. Isso é necessário. E a história conseguiu estar do nosso lado, porque a gente já viu exemplos de revoluções que foram feitas sem partidos e revoluções feitas com partidos fortes. E aí a gente vê a diferença do que foram essas experiências revolucionárias. Você me deu... Qual foi as referências que você deu? Grêmio Estudantil, o que mais? Me ajuda aí, Humberto. Grêmio Pode ser Estudantil. Grêmio Estudantil, pode ser sindicato, pode ser associação de bairro, pode ser... Enfim, cara, Movimento estudantil, qualquer forma de pode ser organização também. coletiva, Ó que sério. louco. Então, ó que você aí, firmeza, aí você foi no caminho da hora. Ó que louco, ó. As referências de vocês é bem diferente das minhas referências. Às vezes você vai falar, tipo, o Grêmio Estudantil, por exemplo, Grêmio Estudantil não é referência pra mim de organização, porque eu nunca me organizei no Grêmio Estudantil. Sindicato também não é. Sindicato eu usei pra homologar. Nunca tive essa consciência de falar assim, ó, sindicato é uma coisa importante pra se organizar. Partido político, muito menos, tá ligado? Agora eu tenho outras referências de organização, por exemplo, capoeira. Grupo de capoeira é um... Opa, ô louco. Крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Muito obrigado aí, camarada. Lino, deixa eu dar um destaque aqui pra você. Muito obrigado. Ih, não deu. Calma aí que eu digitei errado. Agora foi. Não reconhecido. Desculpa, mas siga o camarada Lino aí, 339. Muito obrigado pela raid. Tamo junto. Pessoal que tá chegando, muito obrigado. Pessoal que tá seguindo aí. Muito obrigado. E vamos continuar aqui. A gente tá vendo o Galo, o Ian, o Chavoso e o Humberto. A turma da pesada no As Ideias Podcast. Então sejam muito bem-vindos aí o pessoal que tá chegando. Meu nome é Bruno Henrique. Sou tatuador e faço umas lives aqui. Geralmente nos reacts, se acomodem e pega a pipoca. Sada, Sim. tá ligado? Terreiro. Escola de samba. Escola de samba, futebol de várzea, tá ligado? Você não acha que muitas vezes, irmão, Esse tipo de organização que ele tá falando aí é a mesma coisa que eu falei, de tipo, disputar a consciência de classe da organização ali, tá? Então você pode se organizar numa torcida organizada que seja? Pode, com certeza, mas vamos disputar a consciência de classe. O importante é você militar ali dentro aí pra transformar aquela organização numa organização de fato comunista, né? O que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa talvez mais difícil do que se organizar de fato numa organização comunista, né? Mas a falta necessário. de referências mais amplas, conectados a uma realidade mais próxima do que é a classe trabalhadora no grosso. Essa falta de referência atrapalha na... Como vocês são comunicadores, certo? Atrapalha na comunicação. Responde aí, Humberto. Tô falando muito. Deixa eu só complementar Claro, com uma claro, pergunta bora. dele, que eu já recebi alguns comentários de seguidores meus falando assim: Thiago, eu vejo outros comunicadores falando que para eu ser comunista eu tenho que estar na organização, eu tenho que estar no partido, eu tenho que estar no sindicato. Eu não tenho tempo para isso. Então eu não posso ser comunista se eu não estiver num coletivo. Então eu acho que a pergunta do Galo é importante nesse sentido, porque a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que tá num coletivo não é só se estiver lá no sindicato, porque a maioria hoje nem trabalha de carteira assinada, né? Enfim, tá nessas coisas que nós citou que dá pra politizar elas, tá ligado? Então, o que tem de time de várzea com nome de revolucionário que faz formação ali com os moleques? Da Então, minha quebrada tem o Tchê. tem vários. O Tem da o 9 de julho 9 de tem o Marighella. julho. Pô, o 9 de julho faz um trampo fantástico ali. Mas assim, ó, qual é o lance, cara? Assim, qualquer organização coletiva é válida. Veja, quando o Ian tá falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, ó, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão num terreno. Não tem esse partido hoje porque realmente o PCB e a UP precisam construir ainda a forma revolucionária deles. Eles têm no horizonte, né? Mas, de fato, construído assim, não existe, né? Mas eu acredito que se for surgir, né, esse partido, vai ser ou o PCB ou a UP, ou quem sabe uma fusão dos dois aí. Eu acho que são as duas organizações que estão mais próximas desse partido revolucionário. É que você tem muita coisa aí pra evoluir, né? Mas é construção nossa, né?
E sobre essa ideia de o Galo pega um pouco no pé, né? Tipo, ele não gosta muito da ideia de partido, né? A gente tem aqui no Brasil, eu acho que em vários outros lugares, não em todos, mas em vários outros, que o partido não presta, né? Tem esse negócio de, tipo, aversão à palavra partido, né? A gente tem esse negócio já que o partido é corrupto, o partido não pensa na gente, o partido é lá e o partido não faz parte de mim, né? Isso é um pensamento burguês, por conta da forma da democracia burguesa. Mas a gente não tem que se apegar ao nome partido, né? A ideia não é o nome partido. A gente fala que precisa de um partido revolucionário para fazer e para manter a revolução. Por quê? Porque a classe trabalhadora precisa estar organizada com um projeto político, tá? Precisa ter lá uma galera numa organização com um projeto político. E o nome disso é partido, entendeu? Ah, mas pode ser uma torcida organizada? Pode. Mas depois de um tempo, quando você olhar para essa torcida, você vai olhar e vai falar assim, mano, isso não é uma torcida organizada, isso é um partido. Então a gente não tem que se apegar ao nome, né? Pode começar de qualquer lugar, mas uma hora vai acabar se formando a estrutura de um partido, porque não tem para onde correr. Um grupo de pessoas organizada em torno de uma teoria política para implementar uma política, a gente dá o nome de partido, sabe? Então é ruim o nome porque as pessoas não gostam de um partido hoje no Brasil, porque tem toda essa bagagem da democracia burguesa, da imagem de partido. Concordo, mas não tem o que fazer, tá ligado? A não ser que a gente mude o nome e continue a mesma coisa. Então a gente não pode se apegar muito ao nome partido, né? A gente tem que se apegar à forma, né? O que é? A classe trabalhadora organizada para implementar uma política, qual que é o nome que a gente dá? Partido, cara. Então não tem muito o que fazer, né? Pra mim o Galo tá tentando puxar o movimento com ele. Talvez ele tenha pressa. E parece, ao meu ver, que ele quer essa resposta. Então, difícil. Né? Pô, obrigado aí, camarada. Gostou do canal? Muito obrigado. Isso é algo que eu acho que a gente comunica mal. Partido e ditadura do proletariado. Duas palavras que têm um conceito muito forte no senso comum. E fica difícil ressignificar o conceito marxista. Concordo, camarada, concordo. No PCB a gente teve uma discussão aí de se a gente deveria manter a ditadura do proletariado ou colocar democracia operária, né? Porque é a mesma coisa, só muda o nome. E a gente, pelo coletivo lá, né, pela votação lá, se decidiu manter a ditadura do proletariado. Mas eu concordo, é difícil mesmo a gente manter o nome, né? Talvez seja algo que tenha que mudar. Outra coisa que eu queria deixar claro também é que o Galo, eu assisti a entrevista, outras partes, né? Que o Galo coloca que o partido, por exemplo, o PCB, lançou a Sofia Manzano. Pô, a Sofia Manzano é classe média alta, é branca, não representa o povo. Eu concordo também com essa crítica que o Galo coloca, mas é importante entender que o partido, a gente não tem que esperar que o partido mude. A gente tem que mudar o partido. Por que o Galo não tá lá? Se o Galo reclama que não tem gente da periferia no PCB, o PCB não lançou alguém da periferia pra disputar, por que ele não tá lá? A gente não pode ficar esperando que o partido assuma a forma ideal que a gente espera. A gente tem que ir mudar o partido. O partido não é de ninguém, o partido é da classe trabalhadora. E se vocês acham que o partido precisa ter mais negro, se você acha que o partido precisa ter mais gay, se você acha que o partido precisa ter mais isso ou aquilo, vamos entrar no partido e tomar as rédeas do partido. Entendeu? É isso que é importante de se organizar. É assim que a gente constrói o partido, né? Então, eu acho que é complicado a gente só ficar falando, criticando. Eu acho que as críticas são construtivas, mas a gente tem que ter a ideia de que a gente precisa entrar nesses espaços. Esses espaços não são dos outros. O Partido Comunista Brasileiro não é da Sofia Manzano que concorreu à presidência, é da classe trabalhadora. A gente tem que entrar nesses partidos e colocar a cara da classe trabalhadora lá. E é tarefa nossa, é tarefa da classe trabalhadora. Não adianta a gente ficar esperando o pessoal da diretoria lá começar a mudar de classe social. Pô, não tem como. Então eu acho que é importante ser dito isso também. Acho que uma coisa essencial sair desse debate é que, de fato, a Soberana tem que se esforçar para ter representantes de quebrados genuínos. Concordo, mas é o que eu tô falando. A gente precisa entrar nesse espaço. Eu acho que a Soberana é mais fechado ainda do que os partidos, tá? Acho que o partido é muito mais fácil de você entrar.
Galo tá pronto para liderar um movimento revolucionário, só não sabe como. Talvez ele esteja atrás de parcerias para tornar possível, porque ele entende as próprias limitações. Mas essa é a minha visão. Então, é o que eu tô falando. O Galo deveria estar se organizado num partido mesmo, entrar no PCB e disputar internamente para tomar conta, porque eu acho muito forte a postura do Galo, eu acho ele muito foda nisso. Mas ele tem que entrar no bagulho e mudar por dentro também. Eu acho que a gente não pode ficar nessa idealização, sabe? O Galo teve uma aproximação com o PCB, não? Acho que ele acabou decepcionado pelo que esperava encontrar. Muita gente fica decepcionado quando entra no PCB ou em qualquer outra organização. Porque aquele negócio, você entra achando que vai ser de um jeito e, mano, se organizar é trabalhoso. Não é do jeito que a gente imagina. Antes de eu entrar no PCB, pra quem não sabe, eu sou militante do PCB, antes de eu entrar no PCB, eu idealizava uma maneira. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada do que eu esperava. Ainda mais por um partido centenário, você pensava, nossa, vai ter isso, vai ter aquilo. E, mano, tô construindo, sabe? Eu não vou sair do bagulho e falar assim, não é o que eu quero, e então tchau. Não, o PCB não é de ninguém. Se eu acredito na revolução, eu vou montar o partido do jeito que eu acho que tem que ser montado. E, claro, coletivamente, todo mundo tem que estar nessa ideia, né? Então é isso, bora lá continuar. Qualquer coisa. Mas isso em algum momento vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar de fato nas pessoas, fazer crescer a parada. Pode começar com um time de futebol de várzea, mas não vai ser o time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer pra uma coisa para além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. É isso que a gente... Não pode acontecer a partir da Varja, por exemplo? A partir pode, né? Mas uma hora vai se formar um partido. A partir da... Como, por exemplo? Que Vamos supor que a ideia do comunismo está começando a chegar na Várzea. Sim. Então a gente tem time surgindo que a camisa do time é o Tchê, o outro time é a camisa do Marighella. Cada vez mais o futebol de Várzea está... Um exemplo Não, simples, claro. tá? Cada vez mais o futebol de Várzea está interessado. De repente, estoura um campeonato. No mesmo momento que estourou um campeonato importante da Várzea, estourou alguma treta. Tipo, morre o George Floyd nos Estados Unidos. Começa protesto, mistura a Várzea com protesto. E a partir disso, a revolução toma... caminha a partir Mas disso. então, é isso que eu falei que é capilaridade, entendeu? Então, alguma coisa vai ter que Não, acontecer. é que sabe como soou pra mim? crescer. Sabe como soou pra mim? É que assim, tem a forma que nós fala, a forma que nós entende, né? Como soou pra mim. Que o partido tem que se... A ideia do partido tem que se aproximar da Várzea e a Várzea tem que voltar... Não é isso aí não, mano. Não é isso. Não. Cara, primeira coisa, tem que sair da base a parada. Assim, isso não é é de cima imprescindível. pra baixo, é de baixo pra cima. Certo. Boa. Entendeu? Esse é o negócio. O que eu tô E querendo não é dizer nem é que tem questão que de... crescer. Isso não é nem uma questão ética, é uma questão prática. Não tem como funcionar se não for assim. Certo. E a gente já tem exemplos na história de que quando não foi assim, não funcionou. Certo. Porque o comunista, muitas vezes, na quebrada, por exemplo, parece um alienígena, viado. Lógico. Olha a mídia. E isso muito mais intensificado agora, porque a gente teve um período aí de uns 20, 25 anos de defensiva terrível. Cara, assim. e aí é o seguinte, o comunismo virou um gueto da universidade em alguns lances. Então eu acho que assim, ó, claro, nós estamos muito longe de qualquer processo O comunismo virou revolucionário. um gueto da universidade, certo? Vai. Tá? Então assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que acabou se resumindo aquilo ali. Sabe? Alguns coletivos... Ficou preso na universidade, né? Isso é fato. Mas isso também é um movimento meio que natural que acontece por conta da ideologia dominante, né? Como que você vai chegar nas quebradas com manifesto comunista, sendo que o tempo todo você está sendo bombardeado e que os comunistas comem criancinhas, sabe? Quando eu era pequeno, sei lá, na primeira eleição do Lula, minha avó tinha o medo do Brasil virar comunista por conta do Lula. Então, não é tão simples assim para chegar na quebrada, sabe? Não é tão fácil assim. E é graças a essa ideologia dominante que prega o anticomunismo que o comunista fica parecendo um alienígena na quebrada, né? Óbvio que também tem todo o estranhamento por um léxico difícil de chegar, né, nas pessoas, falar de dialética, de proletariado, né? Isso é difícil de chegar na quebrada, né? Mas é um movimento que a gente tem que construir. De novo, a gente não pode ficar idealizando como isso vai acontecer, né? Tem que chegar e a gente chegar e construir isso, né? Eles até tinham fora, não vou generalizar, tá? Mas assim, hoje o que eu acho? Nós estamos muito longe, mas a gente já conseguiu evoluir um pouco, tirando essa coisa de estar só
Duende satanista. Muito obrigado por seguir, O camarada. centro acadêmico, da escola, da universidade pública e tal. A coisa tá começando a andar. A gente tá vendo muita gente jovem chegar, muito jovem, que às vezes começa a acompanhar alguma coisa na internet, aí procura se organizar dentro da sua Como que é o própria perfil realidade. desses jovens? Cara, é muito variado, mano, entendeu? É muito variado, tu tem de todo tipo, entendeu? Por exemplo, eu dou aula na escola pública mais ferrada da minha cidade. Quando eu cheguei Mas é por isso que precisa de todos ocupando espaço. Concordo, camarada, concordo. É aquele negócio, não dá pra gente ficar esperando os militantes do PCB que estão lá agora chegar na quebrada. Não tem como, por exemplo, o Ian Neves ir pra quebrada e começar a espalhar o comunismo lá. Isso não é tarefa do Ian, gente. Não é tarefa do Ian. O Ian faz isso na internet. O Humberto faz isso na internet. Eles têm que fazer na internet e onde eles moram. Essa tarefa de levar o comunismo pra quebrada é do Galo, sabe? É o Galo que tem que chegar lá na quebrada dele e espalhar. E o Galo não tem que, tipo, o Galo é da quebrada, então ele vai fazer isso em todas as quebradas. Não, de jeito nenhum. O Galo vai chegar na quebrada dele, vai espalhar ali. A partir dali vai ter alguém de outra quebrada que vai levar pra outra quebrada e vai espalhar lá. É assim que funciona. A gente não pode ficar esperando que o Ian Neves vá na sua quebrada e espalhe o comunismo lá. Gente, pelo amor de Deus, né? Cada um tem sua tarefa. A gente não pode jogar tudo nas costas de uma única pessoa, né? lá, E tanto que não vai funcionar. Para, se o Ian chegar lá, ó a cara do moleque. Olha isso. Branquelo, de óculos. Que quebrada que vai dar ouvidos pro Ian? Não é tarefa do Ian, gente. Não é tarefa de Ian. Apoiado por todos na organização onde ele estiver. Mas a tarefa é dele. Senão é síndrome do branco salvador. É, então. Exato. Então, e assim, a mesma coisa do partido, né? Não é o partido que tem que ir lá e colocar o bagulho. Não, as pessoas da quebrada que tem que ir pro partido. Sabe? As pessoas da quebrada tem que chegar lá e falar assim, não, eu vou entrar no partido porque eu quero representar o partido da minha quebrada, na minha quebrada, eu quero representar a minha quebrada no partido. É assim que funciona. Não tem que esperar o PCB ou o UP chegar na sua quebrada. Não, você que vai fazer esse papel. Vamos lá, vamos continuar. eu já conheci o Ian, Aham. do TikTok. Sabe? Já sabia o que era comunismo e tal. Por quê? Porque viram no TikTok. Assim, ó, isso não pode ter um impacto, de repente, que a gente esteja enxergando agora, mas nós vamos ver esse impacto. Aham. Porque qual é o lance, cara? A galera vende pra gente que eu digo geral, a população geral. Tipo, se não tem alternativa ao capitalismo. Tipo assim, ó, tu joga todos os problemas da sociedade no indivíduo. Tipo, se você não deu certo, o problema é seu, saca? Você não pensa fora da caixa, você não é empreendedor, você não poupa, saca? Sendo que toda a galera que é ferrada, na verdade, passa muito trabalho e faz de tudo pra conseguir. Então o problema não é do indivíduo, o problema é da sociedade, é da maneira que a gente se organiza pra produzir. Então a gente tem que fazer a galera acreditar nisso aí. Esse é o primeiro passo. Eu digo assim, a tarefa 1, ou seja, a primeira coisa... Mas é isso aí, tipo assim, a gente tem que fazer a galera acreditar nisso aí. Já parece pra mim, tá? Uma ideia de fora, um chaveco. Mas não, mano, porque olha só, Não, acreditar... tô falando que Não, parece bacana, nós estamos conversando de boa. assim, que eu tô um querendo... chaveco. Uma tarefa de fora, né? Uma ideia de fora, né? Pô, desculpa, mas o comunismo é uma ideia de fora. Ele nasce na Alemanha, lá no século XVIII com Karl Marx, sabe? Então não tem como ele não ser de fora a ideia. E assim, até chegar na quebrada, ele vai ser de fora em muitos lugares, né? Até ele chegar na base, ele vai ser de fora em muitos lugares. Por isso que o importante é ter esses representantes de dentro das organizações. Mas, por exemplo, veio de fora pro Brasil. Saiu da Alemanha e veio pro Brasil. Então, aí chegou, ficou na faculdade. Aí sai da faculdade pra ir pra internet. Veio de fora da internet também. Sabe? Essa ideia de, tipo, veio de fora é uma crítica meio vazia. Eu entendo que, como eu falei, não é as pessoas da faculdade que tem que ir na quebrada. Mas a ideia sempre vai vir de fora. A não ser que se faça esse esforço de alguém da quebrada entender a teoria e aí sim colocar ali dentro, né? Mas não sei se essa crítica é muito importante, né? Vem de fora, né? É que eu não entendi. Tipo assim, alguém de fora falou assim, falou, por exemplo, eu tô assistindo As Ideias, tô em casa, certo? E tô lá, falo, pô, mano, o Galo, o Chavoso, o Ian, os caras comunistas e tal. Os caras têm que fazer eu acreditar nas ideias deles? Não, mano, é construir junto, mano. É, então. É que tá, a ideia não é deles. A ideia é da classe trabalhadora, a teoria é revolucionária. A teoria não é de ninguém. O marxismo não é do Marx.
sabe? O marxismo não é do Marx, é pra humanidade, é pra classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa enxergar isso, enxergar a teoria como dela mesmo, né? Sou sincero, quando eu fui apresentado o conteúdo comunista em 2021, eu me senti intimidado. Tipo, será que eu posso me intitular um comunista um dia? Justamente porque não muito estudo. Mas acompanhando o Ian, eu mesmo entendi que eu posso me manter na pegada do sempre. Pegada de sempre. Só que agora tem o conteúdo de muitos professores, aí que dá um caminho mais definido. Então, esse negócio também de, tipo, ficar esperando ter uma formação, entender melhor pra se intitular comunista ou pra se organizar. Eu tenho alguns amigos que eu chamo pra se organizar e eles ficam falando assim, mas eu não entendo direito, eu não sei se eu acho que eu preciso estudar um pouco mais. Gente, estudar, entender a teoria é no dia a dia. Você nunca vai entender 100%. Ninguém domina toda a teoria de cabo a rabo 100%. Se você ficar esperando você ter um estudo aprofundado, meu amigo, você nunca vai se organizar. Tem algumas coisas importantes que você precisa entender. 1. A revolução. 2. Os meios de produção. 3. A luta de classes. Entendeu isso? Meu amigo, se você concorda, você é comunista, se organiza e bora tocar o barco. E vamos aprendendo as coisas no caminho. Se você sabendo essas 3 coisas básicas, mano, pronto, bora lá, tá ligado? Não tem provinha de habilitação para entrar em organização, não. Exato, camarada. Vamos aprender na fogueira, tá ligado? Construir o trilho com o trem andando. É assim que funciona. Entendeu? Então, bora lá. Vou te falar uma outra parada que eu sempre falo assim, quando a gente tá falando disso. A gente não tem que pensar assim, olha, eu vou lá na periferia levar a palavra. Não, isso é. A gente é avesso. Não, cara, não então é disso isso que aí. eu tô falando, Porque aí você. Os caras de direita estão cagando para o que eles sabem de política para se denominar assim. Não tô dizendo que nós não devemos estudar, mas chega junto logo. Exato, camarada. Perfeito o comentário. Quem é tu pra chegar aqui e me dizer o que eu tenho que fazer? Isso a gente tem noção. Não, cara, a gente quer conquistar a pessoa de lá. No sentido assim, porque a ideia tem que chegar na pinta, mano. Certo. Tá entendendo assim? A pessoa não tem como adivinhar as paradas, ela pode entender a exploração. Todo trabalhador entende a exploração. O bairro que você mora, ele é o quê? Um bairro... Cara, a cidade que eu moro, cara, tu cruza toda ela caminhando em 15 minutos. Certo. A minha cidade não tem linha de ônibus. Certo. Saca? Então, assim, é tudo meio misturado. Mano, não tem linha de ônibus, é muito pequena, velho. E como que a galera lá vê ao redor de você, por exemplo? Como que você dialoga com a sua própria comunidade? Cara, assim, a galera da escola que eu trabalho, tá? Tipo assim, gosta muito do meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma linguagem diferente dos outros professores. Certo. Porque eu tenho uma coisa que eles se identificam muito mais. Então, assim, todas as escolas que eu já trabalhei até hoje, tá? E eu tô na escola pública, que nem eu te falei, eu dou aula desde 2005. Saca? Então, assim, eu sempre tive em escola pública e já trabalhei em escola privada também, porque assim, eu era aquele professor que trabalhava eu cheguei a ter 5 escolas ao mesmo tempo. Trabalhar em 5 escolas? Ao mesmo tempo, assim, tipo assim, eu era o cara que trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. O Humberto, ele é economista, né? Ele dava aula do quê? Ele tem alguma outra formação? Alguém sabe me dizer? Eu chegava a atender 3 escolas no mesmo dia. Então, na sua comunidade, por exemplo, você é a figura de um professor. Eu sou a figura de um professor, mas assim, eu sou o professor que eles se identificam mais, assim, por causa da minha maneira mais direta de falar com eles. Porque na minha aula... Formado em história, historiador. Obrigado. Por exemplo, cara, eu não tô muito preocupado com aquela questão conteudista, saca? Eu tô muito mais preocupado em ajudar eles a entender, porque uma outra coisa que eu defendo é o seguinte, o professor não ensina, mano. O professor, ele é um mediador, ele ajuda a galera a aprender. Muito. Tá entendendo o lance? Porque assim, a galera não gosta assim, olha, vem aqui e me escuta. Agora, se eu te ouvir, eu vou te ouvir. Aí daqui a pouco nós vamos interagir. Aí nós vamos começar a trocar ideia, saca? Aí lá pelas tantas, o cara vai começar a ganhar uma confiança. Não, mas essa ideia aí, de repente, é uma ideia boa. Pô, me conta mais sobre isso aí, papai. Você começa a ganhar. Vou te dar um outro exemplo, tá? A galera fala muito no Brasil, fala mal, por exemplo, de determinadas igrejas evangélicas. Certo. Então a galera começa assim, porque, né, o pastor corrupto, pai e tal. Qual é o lance, mano? Por que tem essa força? Porque, falta Estado pra caralho, sobretudo na favela. Falta Estado pra caralho, sabe? Você não tem um clube, você não tem um emprego, você não tem nada. Aí, por que o cara ouve o pastor? Porque é quem tá lá, né?
pastor tá lá o ano inteiro, tá ligado? Aí o cara precisa desenrolar uma fita, precisa de repente de um apoio pra tirar um filho da cana, ou desenrolar um advogado, sabe? Ter um local de espaço de lazer, por exemplo. Aí o cara entra pra banda que tem dentro da igreja. Aí como é que você vai chegar lá só na hora da eleição, saca? E vai dizer, E vai meter o pau no pastor, tá ligado? não vota no cara que o pastor tá te pedindo e vota nesse cara aqui que eu tô falando. Onde você mora tem favela? Por isso que eu falo direto aqui na live, a gente tem que montar a Igreja Marxista da Libertação, que é uma igreja que vai pregar o marxismo e a Bíblia no mesmo tempo, tá? Fazer uma junção dos dois. A gente já tem a teologia da libertação aí, só juntar aí colocar o manifesto comunista ali no meio da pregação ali da igreja e bora que bora. É isso que a gente tem que fazer, galera. A gente tem que montar essa igreja que o bagulho vai pra frente, entendeu? Bater de frente com os neopentecostal, com a Igreja Marxista da Libertação. Beleza? Conto com vocês. Tem, mano, tem. Até tem uma fita que Você eu até cola nessas favelas? Certo, já fiz trabalho lá. Por exemplo, cara, uma das coisas... teve uma época que eu consegui um trampo na prefeitura, Ensinar dialética e o Novo Testamento. saca? E eu ajudei a desenrolar uma parada que eu tenho muito orgulho, que foi a regularização fundiária, saca? Do bairro mais fudido, que é o bairro mais populoso, porém mais pobre da minha banda lá, que eles chamavam na época de Agual, que era inclusive um termo pejorativo, saca? Porque, enfim, não tinha nenhum tipo de infraestrutura de saneamento básico, nem nada. O que eu ajudei a desenrolar? A gente deu o título de posse para essas pessoas e na época eu consegui fazer uma ponte, não eu e a equipe que estava trabalhando junto comigo, né? Com as estatal lá do Rio Grande do Sul, de água e luz. Então a gente conseguiu entregar um título de posse para essa galera com água e luz bacaninha, sabe? Limpinho e outra, com carência de 1 ano para os caras começar a pagar. Saca? Para que a galera não ia botar um poste de luz na sua casa. Surgiu essa ideia? Cara, essa ideia, na verdade, assim, era uma ideia de tentar trazer dignidade pras pessoas. Mas da onde que surgiu? Cara, na verdade, o processo já tinha começado quando eu cheguei lá e eu não sei quem é que teve a ideia, só que o troço tava trancado. Porque a política, você sabe como é que é. Ok, mas aí a galera vai voltar junto com Jesus? Não entendi a pergunta, camarada. Os caras, o secretário... O bagulho é que assim, ó, não pode prometer reino dos céus, não. Tá ligado? Jesus volta ressuscitando Marx e Engels. É uma piada. Não, mas a ideia é que assim, esquece a vida após a morte. Isso é uma coisa que a gente teria que abrir mão, tá ligado? E isso daí que imobiliza o pessoal. A gente tem que pregar que Jesus queria o reino dele aqui em vida, nessa vida mesmo. Esse é um ponto chave, hein? Se alguém aí quiser fazer o bagulho, tem que mostrar isso pra pessoa. Não pode ficar pregando vida após a morte, não. O prefeito, eles querem aparecer pra entregar a fita, sabe? Querem entregar o papel, né? E eu tava dizendo pro Ian que, assim, que foi muito massa a experiência, por quê? Porque na hora de fazer a parada acontecer, a galera da periferia, que a gente tava trabalhando lá, então eles viram, porque, por exemplo, eu tive que passar de casa em casa pra ver se aquela pessoa que pediu o título de fato morava lá, saca? E, por exemplo, muita gente às vezes queria pegar a casa da outra pessoa. Aí eu ajudei a criar aquela ideia assim, não, nós vamos entregar o título de posse sempre pra mulher da casa, saca? E pra quem tá lá mesmo. Porque é muito comum assim, eu tô morando aqui, mas a casa é do cara, eu pago uma grana pro cara, aí o cara que tá pedindo o título, não, nós vamos entregar pra quem tá morando. E aí de nós bater perna no meio do bairro, quando chegava o dia de entregar os títulos, o que rolava? Os políticos aí, tipo o secretário, o prefeito, iam lá pra fita pra, né, tirar a foto e entregar. E aí que eu acho muito massa. A galera que tava recebendo o papel podia ir lá pegar da mão do prefeito, depois vinha me dar um abraço. Por quê? Porque quem é que foi lá no bairro caminhar e ver quem é que morava lá mesmo e desenrolar a fita? Quando eles tinham que ir na secretaria... Isso aí foi em que ano? Cara, isso foi 2017 e 2018. Foi entre Qual foi 2018. a última vez que você voltou lá? Eu me mudei da cidade. Você mudou? Me mudei da cidade, entendeu? Porque isso era em Tramandaí, eu não tô mais lá. Isso é um barato que eu vejo que ele é problemático pra mim. Tá ligado? Tipo, é muito louco, né? Pô, mas você não acha bacana? Acho mano? bacana, Pô, porque, eu acho cara, foda. As pintas me abraçando e chorando. Não, porque, eu acho foda. Tu dá um logradouro pra pinta teu endereço, eu saca, acho foda, mano? eu acho... Marcos capítulo 3, versículo 8. Tomareis os meios de produção. Pior que o Humberto e o Ian focaram umas gírias nessa conversa. Eu acho louco. Só que eu não acho... Eu acho que às vezes tem um efeito reverso a longo prazo.
Como assim, mano? Tipo assim, por exemplo, você lá fez um trabalho de base em 1000 graus. A pessoa foi lá, pegou o papel da mão do prefeito, voltou e te abraçou. Caramba! Ela pegou o papel do prefeito, mas voltou e abraçou um comunista. Ela entendeu que foi o comunista... Porque ela viu que quem fez o trampo foi eu no bairro dele. Muito louco. Mas esse comunista ainda é um cara de fora, ele ainda é um alienígena. Ele ainda é um cara que veio de fora, ele ainda em algum momento, ele veio aqui, ajudou, vai embora e não volta mais. Tá ligado? Então eu acho muito mais louco, não tô falando que o que você fez não é louco, é muito louco. Só que assim, eu acho muito mais louco quando o comunismo não vai embora. Posso dar um exemplo de... Por isso que tem que ser os moradores da região, não tem que ficar esperando outro comunista vir. Tem que ter comunistas dentro da quebrada ali, né? Isso, inclusive, mano. Claro, nosso trampo na Soberana é pra disputar o espaço na internet, porque, com todo respeito às outras organizações que fazem isso, a gente não viu um grande afinco, um grande esforço pra tentar... Mano, o Galo é uma força da natureza. Esse povo alimentando treta tá fazendo desserviço pra esquerda. Não sei se eu tô vendo treta, de fato, acontecendo, né? Eu acho que o Galo só precisa um pouquinho mais aí de entender a parada, né? Mas, velho, tamo junto com o Galo, né? A gente não tá tretando com ele, não. Acho que nem o Ian e o Humberto aí tretaram com ele aí. Acho que só tem uma discordância ali na forma de organizar mesmo, né? Ele se prende demais em ter uma figura como principal, talvez. Nem acho forçar. É normal ter esse comportamento camaleão de imitar do jeito que fala inconscientemente. Ah, sim, com certeza. Se não me engano, é isso uma tática de manipulação. Falar conforme a pessoa pra focar na aproximação. Não, eu acho que é mais acaba pegando mesmo os trejeitos, as palavras, né? Tem pessoas de fora da conversa tentando criar treta. Isso daí eu não vi, camarada. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É que eu não, realmente não vi essas pessoas aí falando de treta, não. Porque parece que tá bem de boa mesmo. Então, esse pessoal eu não cheguei a ver. Foi mal. Disputar esse espaço mesmo, pra tentar disputar com a direita que nadava de braçada na internet. E por que a gente acha que o trampo na internet é tão importante? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo tem WhatsApp, sabe? Os WhatsApp tem tipo 160 milhões de usuários. É um número absurdo. E todo maluco que trampa em... Mano, o Galo fez os questionamentos mais pertinentes que já vi na bolha comunista. Mano, tá bom, as questões dele são genuínas, é assim mesmo que funciona, tá ligado? E são questões que precisam ser faladas, precisam ser debatidas, que nem eu falei da forma partida aí. Partida é uma coisa que o brasileiro tem nojo, tá ligado? E a gente precisa entender exatamente o que é, né? Não ficar... evitando o debate. Se as pessoas têm dificuldade de entender o partido, vamos lá. Vamos chegar e vamos trocar ideia sobre, né? Obrigado aí, camarada. Eu não vi esse vídeo, não. Se alguém puder mandar aí pra depois eu ver, agradeço. Em iFood e Uber, tá com o celular na mão. E eu sou reconhecido o tempo todo por iFood, Rappi e Uber na rua, porque eles ficam vendo meus TikTok quando eles estão esperando chamada, tá ligado? Então a gente julga que isso é importante, porque qual que é... O Humberto ia falar isso, né? Qual que é a primeira etapa? A gente tem que fazer o comunismo deixar de ser tabu nos debates, nas conversas, no diálogo. Me dá uma noção de tabu. Tabu é um assunto que sequer a gente... Firmeza, mas aonde que o comunismo é tabu, na sua opinião? Porra. Ele era tabu e a O gente... anticomunismo é tabu. Assim, o comunismo, assim, a galera nem sabe o que é e não gosta. Esse é o tabu. O tabu no sentido de é algo que sequer é mencionado porque é uma discussão que não precisa ser feita. Todo mundo sabe que é ruim. Todo mundo É o Henry Bugalho aí. sabe que comunismo é ruim, a gente não precisa nem debater. A gente quer colocar de volta dentro do debate, pelo menos. Certo. E aí as mídias sociais são uma ferramenta poderosíssima pra isso. Esse é o nosso trampo e a gente dedica muito do nosso tempo a isso. Mas aí eu vou te falar. Posso dar um exemplo histórico pra gente ver como isso não é só no... a gente tem que fazer. Não, fizeram. E são comunistas que nos inspiram muito. Certo. Panteras Negras, velho. Certo. Os Panteras são uma imensa inspiração pra gente. Eles é um exemplo de comunista que não vai embora. É isso, Porque eles atuam na própria quebrada. mano. Eles é um exemplo de E eles comunista inspiram que não vai muito a embora. UP. Eles é da comunidade. Os Panteras, mano, eles seguiam à risca aquela coisa que o Engels falava: 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de teoria. Por que os Panteras se tornaram um grupo tão influente? Porque eles tinham o marxismo mais avançado, que era o pensamento Mao Zedong? Não. Porque eles resolviam problemas dos guetos
no gueto. E não ir embora nunca. Então era autodefesa, era proteger a comunidade da polícia, por isso que o nome do partido era Partido dos Panteras Negras pra Autodefesa. Certo. Que foi aquela primeira etapa dos caras se armando com fuzil e fazendo ronda e tal. E depois fornecendo alimentação de qualidade pras crianças. Você acha a estética importante? Muito importante. Muito. Estética é comunicação pura.